Eu converso com o advogado trabalhista, Dr. César Antônio Virgínio Rivas, sobre os novos direitos dos empregados domésticos. Dr. César, me diga uma coisa. Quais são os direitos ou as coisas que estão pendentes ainda em relação... Regulamentação. Então, os direitos que estão pendentes de regulamentação são os seguintes. A obrigatoriedade do recolhimento do fundo de garantia, primeiro. A questão do intervalo para refeição e descanso. Terceiro, a questão do adicional noturno, que prevê que o período noturno tem uma remuneração superior ao período diurno. Questão do seguro-desemprego. É porque eles não têm ainda direito, né, a seguro-desemprego? É, só para aqueles empregadores que optarem em recolher o fundo de garantia. Uhum. Né? Aí sim. Mas aqueles que não recolhem fundo de garantia, os empregados ainda não têm direito a requerer o seguro-desemprego perante o governo federal. Outra questão que ainda está pendente de regulamentação é a indenização no caso de dispensa arbitrária ou sem justa causa. Ainda está pendente de regulamentação. Mas quando entrar em vigor, a gente vai ter que, logicamente, aguardar a redação final da lei que vai regulamentar esses direitos. Mas, hoje em dia, um empregado que é dispensado sem justa causa recebe os direitos trabalhistas reconhecidos em CLT e, além disso, uma indenização de 40% sobre o fundo de garantia recolhido. Ou seja, com tudo isso, se isso tudo entrar em vigor, que pelo que você está dizendo, até o final até o meio do ano é capaz de entrar em vigor? Sim. A gente vai ter que aguardar aí o trâmite que está no Congresso Nacional. Agora o projeto de lei foi aprovado na Câmara e foi para o Senado. Pode ser que o Senado ainda faça algumas modificações, mas o Senado aprovando o projeto de lei, ele vai ser encaminhado para a sanção presidencial. Aí eu lhe pergunto, isso não vai reduzir, aliás, reduzir o número de funcionários domésticos e não vai aumentar o desemprego? Essa, inclusive, é uma das preocupações do Senado. Por isso que Porque fica muito inviável, né? Muito complicado essa questão. Exatamente, porque o que eu acho assim, os empregados domésticos realmente têm o seu valor, os seus direitos devem ser reconhecidos, mas também a gente tem que verificar a situação de que nessa relação de emprego não há a finalidade de lucro. E muitas vezes há funcionários que não têm a menor qualificação, não é? Sim. Sem preconceito, mas eu quero dizer, como é que fazemos com os funcionários analfabetos, por exemplo? O tratamento é igual a qualquer outro funcionário. A única coisa é que o empregador tem que pegar os recibos desse trabalhador aí que seja analfabeto e opor a sua digital em todos os recibos, ou se quiser uma formalidade maior, pedir para que alguém assine a rogo desse trabalhador e pegar 2 testemunhas que tenham presenciado esse ato. Mas eu acho que aí fica muito burocrático. O mais simples seria pegar a digital... Não, eu digo o seguinte, que por exemplo, como prova, né? Contador normalmente diz que todos os dias o funcionário deveria assinar. Imagina o trabalho, você tem um funcionário que é analfabeto, aí todo dia tem que assinar, aí você pega... O teu funcionário faz ele pôr lá digital no horário que ele entrou, ele não sabe ler, se ele desconfia daquele horário. Fica uma coisa inviável, quer dizer. Fica uma coisa inviável, mas infelizmente o empregador, para se precaver, ele vai ter que se documentar para evitar amanhã depois uma demanda trabalhista. Então não vai ter outra alternativa, ele vai ter que pegar esse trabalhador, mesmo sendo analfabeto, e colocar o dedo dele, polegar direito, nos recibos, nos controles de horário. Se bem que por hoje, né, atualmente, ainda não há uma obrigação do empregador controlar a jornada de trabalho, porque, aplicando-se aí a CLT,
De forma analógica, a CLT prevê que o controle da jornada de trabalho só é obrigatório a partir do empregador que tenha mais de 10 funcionários, né? Então, obviamente que essa situação, no caso do empregador doméstico, é difícil de ocorrer, porque é muito difícil o empregador doméstico ter mais de 10 funcionários. Mas eu acho que, como tem toda essa inovação de direitos, seria prudente o empregador ter esse controle para até que evite-se, de amanhã depois, uma eventual desinteligência com relação se ou não fez horas extraordinárias, por exemplo, né? Uma outra pergunta, porque nós estamos quase no final do programa e quero avisar os nossos telespectadores que nós vamos continuar a semana que vem falando, porque esse é um assunto vasto e que interessa a muitos de nós, não é? Mas assim, para a gente fechar um pouquinho esse programa, a questão da carteira assinada e de período de experiência. Existe algum período de experiência em que o empregador possa ficar com um funcionário sem carteira assinada ou não existe isso? Não, isso não existe. A partir do momento em que o empregado é contratado, a carteira deve ser assinada. E recolhido do INSS? E recolhido do INSS, mesmo estando em período de experiência. Aliás, deixar bem claro, o período de experiência, período máximo de 90 dias, podendo ser prorrogado uma única vez. Então, por exemplo, o empregador pode contratar o trabalhador por um período de 45 dias de experiência, prorrogáveis por mais 45 dias. Mas nesse período, se ele demitir esse funcionário, ele tem que pagar férias proporcionais, 13º proporcional, tudo isso? Ou neste período ele é isento disso? Não, no final do contrato de experiência, se o empregador não quiser prorrogar esse contrato, ele vai ter que pagar as férias proporcionais e o 13º proporcional relativo ao período laborado. O empregador, se não ficar satisfeito antes mesmo do término do contrato de experiência, aí ele vai ter que pagar uma indenização equivalente à metade dos salários do período restante do contrato. Ou então, qual é a vantagem? Para que você vai escrever na carteira que aquilo é período de experiência? Não, porque desculpa, que vantagem Maria leva? Quer dizer, eu não estou entendendo qual é a finalidade disso. A finalidade do contrato de experiência é para o empregador experimentar o empregado no sentido se ele tem condições de fazer aquele trabalho. Certo, mas ele entendeu? não... Seria um contrato onde as partes ali naquele período estão se conhecendo. Então o empregador, ele faz esse período de experiência para justamente testar e verificar se o empregado preenche as condições de estar lá com ele. Mas na verdade, o que eu volto a ressaltar, assim, o nosso país tem uma justiça paternalista. Porque, na verdade, só se resguarda o direito do funcionário, mas do patrão não estou vendo direito nenhum resguardado. Não diria que seria paternalista, Mônica. São os direitos mínimos dos trabalhadores. Mas eu acredito o seguinte, acima de tudo, deve haver entre o empregador e o trabalhador uma relação de respeito, porque na verdade se trata de uma relação humana. E aí eu acho que aí, se ambos se respeitarem, conhecendo previamente as condições estabelecidas, o contrato fluirá normalmente. A gente verifica que nesse tipo de relação empregatícia, quando o patrão age corretamente e quando o funcionário também é fiel, acaba tendo aí uma relação duradoura e até mesmo de amizade. Bom, semana que vem vamos continuar esse programa, tá bom? Com certeza, pode contar comigo. Até o próximo Arte de Viver. Tchau, tchau. Programa Arte de Viver. Apoio Sicom, Sindicato dos Condomínios Prediais do Litoral Paulista, a mão amiga no momento certo.